Você já leu esse livro, A Coragem de Não Agradar? Para ler o nome dos autores aqui, nomes orientais, mas é Ishiro Kishimi e Fumitaka, Fumitaka Koga. Enfim, essas duas pessoas aqui, esses dois profissionais, escritores, pesquisadores, enfim, eles escreveram esse livro, né, A Coragem de Não Agradar. É um livro muito interessante, que é baseado na psicologia de um austríaco, já falecido, né, baseado num psicólogo, nas ideias de um psicólogo chamado Alfred Adler. Já ouviu falar nesse cara? Pois é. Então, tem esse livro, A Coragem de Não Agradar, e aí eu li esse livro uma vez, e hoje eu estava relendo esse livro aqui, pegando algumas anotações, eu falei, caramba, eu vou fazer um paralelo entre esse livro, A Coragem de Não Agradar, e o desenvolvimento do idioma alemão, o desenvolvimento, né, ter mais confiança na hora de falar alemão. E a gente vai começar aqui já, eu dividi em 5 partes, né, então peguei 5 tópicos do livro e associei com o aprendizado de alemão. Olha só que interessante. Parte número 1. Teu passado não tem que determinar todo o resto da tua vida. Por quê? Segundo esse psicólogo Adler, ele fala que a psicologia freudiana ela é muito determinista. Como assim determinista? Você sofreu traumas no passado e isso justifica o seu comportamento ali na adolescência ou na vida adulta. Eu acredito nisso, mas lendo esse livro eu falei, caramba, o que o cara está falando aqui é bem interessante, porque ele dá muito poder às nossas decisões e dá muito poder àquilo que a gente vai determinar para a nossa vida, o lance da autorresponsabilidade. Mas vamos lá, para a gente pegar o raciocínio do zero aqui. Imagine então um adolescente muito sensível, muito tímido, bem medroso, de óculos, mas muito inteligente também, que só anda dentro do quarto. O mundo dele é o quarto dele com videogame, tem medo de pessoas, não vai para festa nenhuma, não fica com ninguém e realmente tem muito receio ali. Quando você observa esse adolescente, o que é que você vai pensar? Caramba, esse adolescente provavelmente sofreu traumas na infância, pode ser na escola, bullying na escola, pode ser dos próprios pais, exigindo perfeição dele e tudo mais. E esse adolescente aí, ele desenvolveu essa insegurança absurda, essa timidez, essa fobia social. É o que a maioria vai pensar ali e tudo mais. Então a nossa ideia atual sobre o nosso comportamento, sobre a mente, sobre a personalidade, etc., é muito um conceito determinista. Ou seja, uma vez queimado, para sempre danificado. Né? Uma vez que você sofreu traumas na infância, para sempre você vai viver com as consequências daquilo e vai sempre justificar que você não está fazendo determinada coisa por causa dos traumas que você viveu na infância. Só que segundo esse psicólogo Adler, que ele nos dá mais empoderamento, ele fala o seguinte, cara, é o seguinte, se todo mundo que viveu trauma fosse condenado a ter uma vida reclusa, uma vida, como é que eu vou dizer, não plena, insignificante, fechada, sem possibilidades, todo mundo, né, a maioria das pessoas seria assim, mas não é o caso. Tem milhares e milhares de exceções, gente que viveu uma vida muito negativa, mas apesar daquela vida, apesar dos traumas, está correndo limitada, exato, às vezes está faltando palavras, né? Mas independentemente dos traumas que a gente viveu, ou dos traumas que algumas pessoas viveram, elas conseguem dar a volta por cima e correrem atrás. Um caso muito famoso é de um autor chamado David Goggins, que ele escreveu um livro que é Can't Hurt Me, em inglês, em português agora eu não lembro o título, mas esse livro ficou muito famoso recentemente, desse David aí, que o cara teve uma infância miserável, cheia de traumas e problemas, etc., mas apesar disso é um cara que deu a volta por cima, escreveu livros e realmente é um cara que tem muita resistência física para correr atrás. E ele tem essa coisa também, que independentemente do que ele viveu, ele consegue dar a volta por cima. Então, segundo esse Adler, esse psicólogo, ele fala o seguinte, cara, quem fica no isolamento e quem está colocando como justificativa os traumas que viveu, na verdade, é porque a pessoa ela não quer socializar, ela não quer, e aí ela encontra essas justificativas, porque ela também tem algumas outras coisas ela tem algumas
Belono. O que é belono em português? Espera que eu vou lembrar da palavra. Belono é recompensa. Então, quando a pessoa está isolada, ela tem algumas recompensas também, que é alguma atenção dos pais, uma atenção maior, uma atenção dos amigos, do tipo, nossa, que dó dele, realmente ele sofreu muitos traumas ali, se não foram os pais que causaram isso, se foi a escola, por exemplo, os coleguinhas da escola, sei lá o quê, nossa, meu filho é depressivo porque sofreu muito na escola, por causa do bullying, por causa disso, daquilo, só que na verdade, segundo esse psicólogo aí, é esse adolescente que está em isolamento que escolheu isso, porque apesar dos traumas, ele está livre para mudar seu comportamento. Então a gente tá finalizando a parte 1 aqui, que a parte 1 é o teu passado, ele não tem que determinar o resto da tua vida. Então se você está o tempo todo, não, sabe por que eu não falo alemão, Ravili? Porque eu tive um trauma quando eu estava na escola de alemão, eu fui falar na sala de aula lá, a professora reprovou minha pronúncia, os coleguinhas riram, e aí eu criei esse trauma e nunca mais falei alemão. Não estou dizendo que você está mentindo, não estou dizendo que isso não influenciou, mas se você se ligar, não deixe com que isso abafe o seu potencial. Não deixe com que isso impeça você de progredir, porque se você ficar nessa desculpa, talvez inconscientemente o que você quer é a aprovação das outras pessoas para falar assim, ô fulano, é foda mesmo, né? Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Né? E a pessoa gosta daquele abraço. Então toda vez que ela reclama, ela vai receber o quê? Um abraço, uma palavra de conforto, e aí ela vicia nisso aí e prefere até não progredir para ficar nesse eterno vitimismo. Embora seja verdade o que aconteceu, no fim, ela está livre para mudar o comportamento e progredir. Mesmo que seja um pouquinho mais lento do que outra pessoa, mesmo que ela tenha que se esforçar para realmente ir quebrando esses receios de falar, esse medo da rejeição externa, mas é possível ela fazer isso. Ela consegue, ela não está impedida de tentar, entende? Deixa eu ver o que a Isabela escreveu. Talvez o caminho seja mais árduo para essas pessoas e com autossabotagem, mas tudo é possível sim. Exatamente é o que o cara fala no livro, né? Que realmente é possível. Então a gente tem a tendência a colocar a culpa em fatores externos, e é falta de tempo, é o ambiente, são meus traumas e etc. E aí fica colocando culpa em tudo por causa do insucesso em relação ao idioma alemão, sendo que na verdade ela pode muito bem assumir a responsabilidade pelo próprio aprendizado e falar assim, cara, eu vou crescer. Né? Tem muita gente correndo atrás e crescendo, às vezes trabalhando mais tempo do que eu e está correndo atrás. Por que eu vou ficar o tempo todo colocando culpa em fatores externos? Né? Eu até falei na última live, eu acho, com vocês, né? Um aluno meu na Suíça, pai, trabalha cerca de 50 horas por semana, é ainda um paizão, um maridão, dá atenção às filhas e não sei o quê. O cara vai estudar 10 horas da noite. Aí estuda ali de 10 às 11, 10 a 10h40 e tudo mais. Por quê? Autorresponsabilidade. Eu quero, eu posso, eu consigo e vou fazer acontecer. Parte número 2 do livro. Então eu estou associando conceitos desse livro com o aprendizado do idioma alemão. Para quem entrou um pouquinho depois, o livro é A Coragem de Não Agradar. Não sei se alguém que está aí já leu esse livro, mas a parte 2 é a seguinte: culpar as próprias falhas pode ser uma estratégia para se proteger de decepções. Ou seja, ocupar, por exemplo, aspectos da personalidade pode ser uma estratégia para se proteger de decepções. Vou dar um exemplo. Supondo que a pessoa ela costumava errar bastante ali nas aulas de alemão, o que é normal, né? Você está aprendendo o idioma, é claro que você vai errar muito, é óbvio, você vai... E errar é maravilhoso, porque quando você erra, isso prova que você está tentando. E aí você vai errando, aprendendo mais, e aí você vai cometer novos erros, porque os anteriores não são... Você não está cometendo mais, está só aprendendo. Mas então vamos lá, no exemplo aqui. Imagine só uma pessoa que ela estava ali num curso de alemão e estava errando bastante ali naquelas aulas de alemão e tudo mais. Só que a cada vez que ela errava, ela ficava muito agoniada. Né? Ela ficava nervosa, batia na mesa quando errava e tudo mais. Por quê? Porque na cabeça dela, aquele erro se mistura com a crença dela de incapacidade. Se eu errei é porque eu sou incapaz. Então eu não posso errar.
pura ilusão, porque na verdade, quando você está aprendendo, você vai errar, não tem pra onde correr. Então, errar não é uma prova da sua incapacidade. Pelo contrário, quando você está errando, mostra que você está tentando, e tentar é importante, né? Se você não está errando, tem alguma coisa errada aí. Você não está tentando e aí você não vai aprender. Só que essa pessoa com a ilusão, ela errava, ficava nervosa, batia na mesa o tempo todo. E aí, o que ela fazia? Não vou tentar. Não vou tentar, porque quando eu tento, eu erro. Na cabeça dela, errar tá errado, aí ela não tentava mais. Por que ela não tentava mais? Porque ela não queria se decepcionar. Então, para fugir da decepção, ela não falava. E aí, a justificativa dela era a seguinte: sabe por que eu não falo? Porque eu erro muito quando eu falo. Ou seja, na cabeça dela, errar é uma falha que ela tem, e aí ela pega e justifica o fato de não falar com base nessa falha, que na verdade nem falha é. Nem falha é. Faz parte do processo de aprendizado. Mas você percebe o tanto que a cabeça é complexa? O tanto que você coloca a desculpa e você nem tá se ligando que é desculpa? Não vou falar não, é porque eu erro muito quando eu falo. Mas você tem que errar para você aprender. Então aí, esse medo de ser julgado pelos outros e tudo mais está te impedindo de praticar o idioma alemão e de evoluir cada vez mais. Então a proposta do livro aqui claro que a proposta do livro não é em relação ao idioma alemão, a minha proposta aqui mas pegando conceitos do livro aqui, é você, cara, eu tenho que errar, eu vou desenvolver minha coragem de falar alemão, mesmo errando, até porque os erros são a parte natural do processo. Quem não erra, não aprende. E aí você vai ali, ó, gradativamente crescendo e crescendo e crescendo, porque você entendeu que errar faz parte do processo. Para com essa coisa, isso aí vem de condicionamento. Talvez na sua escola, como você foi criada ou criado nessa coisa de errou, dá a mão aqui para bater. Antigamente tinha um negócio assim, né? Fazer tabuada, talvez na época da minha mãe e do meu pai, eu acho que tinha uma coisa assim de vamos fazer tabuada aqui, quanto é 9 vezes 8? Não sei. Aí batia na mão da pessoa, botava de castigo, sei lá o que das quantas. Isso não existe, isso é uma loucura. Né? Então entenda o seguinte, vou errar mesmo. Botar a boca no trombone aqui, não tô nem aí. E aí, claro, você vai corrigindo os erros ao longo do tempo. Parte 3. Essa parte 3 aqui é muito interessante também e tem a ver com o contexto. Ninguém deveria ajustar a vida para atender às expectativas e reconhecimento dos outros. A gente vive hoje numa sociedade muito competitiva, muito, por causa do capitalismo, né? Então a gente tem aquela coisa de tem que render, tem que produzir, tem que fazer acontecer, tem que consumir, tem que ter um carro bom, um emprego bom, morar num lugar bom, ter um telefone bom, usar uma roupa boa, ser bem visto, e aí você tem seus concorrentes, e você está o tempo todo um analisando o outro para ver quem é melhor e tudo mais. Isso, numa certa medida, é bom. Num certo grau é bom, porque isso pode fazer com que você se sinta estimulado ou estimulada a correr atrás. Mas se você vive nessa, né, a depender do grau disso aí, é muito prejudicial, porque aí você fica o tempo todo, cara, se eu não tiver aqui, nesse patamar, eu não valho nada. Se eu não tiver nesse patamar aqui, eu sou descartável, eu sou burro, eu sou incapaz. E não vai por aí não, porque vai dar problema. Então, muitas vezes você está ali, você entra num curso de alemão e você fica se comparando com os colegas. Eu mesmo fiz isso. Eu entrei no A1 há 8 anos atrás e eu olhava os colegas falando mais alemão do que eu. E na época eu não sabia, eu fui entender isso depois, 6 meses depois, 1 ano depois. Na época eu não sabia. Vários dos meus colegas ali já moravam na Alemanha há uns 4, 5 anos. Vocês acreditam nisso? E por que eles estavam fazendo um A1? Porque em algum momento eles estavam precisando do diploma. Eles estavam morando aqui, mas não precisavam do diploma, era, sei lá, de família turca que veio para cá e, sei lá, não precisou de visto, eu não sei. De alguma forma, eles entraram no A1, morando aqui na Alemanha já há vários anos, sabendo um monte de coisa. E eu lá, caramba, velho, será que eu sou burro? Essa galera toda aqui sabe um monte de coisa que eu não sei. O que é isso? E depois de um tempo eu vim descobrir que muita gente já morava aqui há bastante tempo. Então, qual o erro que eu cometia? Me comparar com os outros. Eu sei que é difícil, mas não se compare com os outros porque cada um tem sua história e nunca tente atender a expectativa de ninguém.
sempre pense, cara, a medida sempre tem que ter a seguinte, eu estou um pouquinho melhor que ontem, se eu estiver um pouquinho melhor que ontem, eu vou continuar. E acabou. Olhar um colega ali que está melhor que você, e se aquilo for, se você perceber que isso te estimula a continuar, se aquela pessoa é uma inspiração de comportamento, de disciplina, aí beleza. Agora, se você perceber que você tende a olhar com inveja, com sentimento negativo, e você olha aquilo e isso te desencoraja porque você pensa, nossa, está muito longe de eu chegar ali, para de se comparar. Então você tem que ter muita consciência dos seus pensamentos e para onde eles estão te levando. Estão te levando para um progresso, para algo que é saudável, ou estão te levando para regressão e para um sentimento negativo? Então é importante você olhar isso aí. E aí, a solução em relação a você não ajustar a sua vida para atender as expectativas dos outros é você focar no seu progresso e entender que cada um tem a sua história e que ninguém paga as suas contas. Ninguém está pagando as suas contas. Né? E para que esse medo todo? Né? E para que tá se comparando o tempo todo? Deixa ele lá com a vida dele e acabou. Né? A Fernanda, nossa, parece que essa mensagem é para mim. Pois é muito louco, assim. Vou falar uma coisa pessoal para vocês. Que algumas coisas que eu mudei na minha vida que me deu muito fôlego. Ó, uma coisa que eu fazia antigamente. Eu lembro que quando eu era adolescente, sabe o que meu pai falava? Rapaz, você está muito desantenado, você tem que acompanhar mais o jornal nacional, ver as coisas que estão acontecendo no mundo, aqui no Brasil, porque eu estava muito na música na época e tal, né? E ele falou isso assim, aí na minha cabeça eu achava que assistir o Jornal Nacional era importante estar informado. Só que aí, como eu gostava muito de ler, aí volta e meia eu tinha acesso a algum conhecimento, ou algum livro, alguma ideia que falava assim, cara, noticiário, televisão, eles estão querendo ter sua atenção o tempo inteiro e focando em notícia ruim. Então, na verdade, mais coisas boas acontecem no mundo do que coisas negativas, do que coisas ruins. Mas por que o jornal foca nas coisas negativas? Porque é o que dá audiência. Em uma das lives a gente trabalhou com um livro, né? Não lembro agora o título do livro, que eu leio os livros e esqueço o título dos livros. Mas tem um livro que eu li recentemente, que é assim, o nosso cérebro ele é programado para dar muita atenção a problemas, aos aspectos negativos. Porque isso foi crucial para a gente sobreviver lá na savana africana. Então, é claro que vai prender sua atenção qualquer coisa negativa. Qualquer coisa com barulhinho de crime, de alguma merda acontecendo, você vai olhar na hora e vai prender sua atenção. E aí, beleza. Aí, toda vez que eu assistia jornal, eu estava consumindo televisão, me dava uma sensação negativa. Né? Não era bom para mim. E aí, um belo dia, eu tive acesso a mais conteúdo, mais informação de que se você ficar gastando seu tempo tentando se informar de tudo que está acontecendo no mundo, isso vai intoxicar a sua mente. Se você gosta, tudo bem, continue. Quem sou eu para falar que você não deve acompanhar política ou jornal, não sei o quê. Mas que há um aspecto negativo nisso aí que vai te influenciar negativamente, com certeza. Vai tomar mais teu tempo. Porque é o seguinte, no final das contas, aquilo que é muito grave, que você pode pensar assim, se eu não estiver assistindo, eu vou ficar desinformado. Era o que eu pensava, né? Só que, na verdade, quando a notícia é muito grave, muito importante, vai chegar no teu ouvido. Vai chegar no teu ouvido. Eu tô aqui nem a enfermeira Lilian Machado. Mesma coisa comigo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para gastar com isso. Beleza? Então, primeira coisa que mudou na minha vida. Não ficar acompanhando televisão, jornal, noticiário, não sei o quê. Focar na minha vida. Sabe a outra coisa que mudou na minha vida? Claro que isso mudou, né, gente? Mas eu vou falar por quê. Ter mudado do Brasil para cá mudou muito as minhas emoções e como eu estava conduzindo a minha vida. Quando eu morava no Brasil, o que é que a gente vê? Gente morando na rua, principalmente nas capitais. Então eu morei em Belo Horizonte um tempo da minha vida, e aí muita gente morando na rua. No sinal ali, no semáforo perto da minha casa, tinha criança vendendo doce. Você vê no Brasil criminalidade, pobreza. Eu venho do interior da Bahia, de uma cidade chamada Jequié. Então eu cresci vendo também muitas idosas assim de 70 anos, 80 anos, com um monte de vassoura na cabeça, e minha cidade um sol miserável.
e a idosa batendo de porta em porta, andando a cidade inteira para vender vassoura para conseguir se alimentar. E eu cresci vendo essas coisas assim quando criança, entende? E também lá no Brasil a gente vê muita miséria, né? E isso eu sempre fui muito sensível a esse lance de miséria, de ver alguém triste, me deixa triste, suga minha energia de uma forma muito absurda. Acho que eu peguei isso da minha mãe é muito assim até hoje. E eu lembro que no Brasil eu ficava assim, cara, eu queria muito morar num lugar que não tenha tanta miséria, que não tenha tanta coisa negativa, assim, porque eu sentia que eu não conseguia focar muito em mim, porque toda vez que eu focava em mim, para eu crescer, eu tinha a sensação de que eu estava sendo egoísta. Eu sei que é uma piração na minha cabeça, eu sei que era ilusão, mas eu tinha essa sensação, se eu ganhasse, se eu focasse em me transformar, em ganhar mais dinheiro e não sei o que, era ruim, eu estava sendo egoísta. Porque tinha muita. Eu tinha que viver uma vida mais humilde, era uma piração na minha cabeça. Só sei que quando eu mudei para a Alemanha e não vi mais gente morando na rua, eu sei que tem gente que mora na rua aqui, mas a proporção é muito menor. Bem menos violência, bem menos pessoas morando na rua. Nunca mais vi criança no semáforo vendendo bala, com nada disso. Nunca mais vi miséria, assim, coisa que aperta o coração. Não vi mais, aqui na Alemanha. Parece que sobrou tempo na minha cabeça, ou sobrou tempo da minha vida, para eu finalmente focar naquilo que eu queria para minha vida, no que eu queria conquistar, em relação ao meu trabalho, em relação aos meus anseios na vida, crescer como ser humano, me entender mais, ler mais, etc. E parece que a Alemanha ela me deu mais tempo para viver uma vida. E olha que eu sou muito sociável, gosto de zoar, gosto de tomar uma, gosto de brincar, gosto de sair. Só que aqui você, quer queira, quer não, acaba reduzindo mais o círculo social, é um país mais frio e tal. E de alguma maneira me ajudou muito a desenvolver. Desenvolver assim em relação ao conhecimento, em relação a me conhecer mais e em relação a sofrer menos com injustiça que eu via no Brasil. Aqui, como eu vejo muito menos, parece que eu tenho mais um respiro para poder finalmente conseguir viver minha vida e etc. Mas eu estou falando de mim aqui, mas eu quero levar para vocês aqui o ensinamento. Em relação ao alemão, né, não sei se aconteceu a mesma coisa com você, né? Se hoje aqui na Alemanha, na Áustria, na Suíça, você consegue ter uma mente mais fresca, mais tranquila, para finalmente focar em você. Foca na sua evolução, velho. Esqueça de noticiário, esqueça da vida dos outros, esqueça, esqueça, esqueça. Eu que atualmente tenho rede social, o número de seguidores só aumenta. Ainda bem que comigo não é nem tão recorrente assim, eu fico até feliz. Mas volta e meia aparece alguém que xinga, que fala alguma besteira, bate um ímpeto de você retrucar, mas só assim durante 5, 10 segundos. Aí eu olho, eu penso em responder, depois eu falo, velho, tu vai contaminar teu organismo, tu vai se intoxicar por causa dessa pessoa. Tu tem muita coisa para fazer, tu vai tomar teu tempo para responder aqui. E vocês já perceberam que muitas vezes a gente responde a alguém que não vale nem a pena responder e depois a gente não gosta, fica com aquela sensação ruim. Poxa, nem era para ter respondido. E muitas vezes quando a gente decide não responder, a gente se sente bem no empoderamento do tipo assim, cara, que bom que eu tive força para não responder e deixa lá. Foda-se. E aí foda-se para mim hoje em dia nem é xingamento, foda-se é uma palavra, uma expressãozinha de libertação. Foda-se. Tô nem aí. E aí você continua focando só em você. Lília fala, tenho nem tempo. Você que é enfermeira, Ave Maria, trabalha pra caramba também, né? Mas alguém comentou alguma coisa aqui, ó. A Lilian falou que notícias ruins baixam a imunidade. Isso é cientificamente comprovado. Eu vi uma parada assim também. Eu vi um negócio assim de alguma psicóloga, algum profissional falando sobre isso. Que realmente baixam a imunidade. Pensamentos negativos ou noticiário, parece que por algumas horas sua imunidade fica baixa. Caramba, como é que pode? O Assunção falou o seguinte, existe uma teoria da psicologia que explica isso. Lilian, você precisa de um pouco de egoísmo. Estrategicamente egoísta. Não, mas então. E aí eu me tornei um pouco mais egoísta, só que no sentido positivo do egoísmo, né? Que é você, cara, foque na sua vida, ali no seu crescimento. Porque a vida é muito curta. Imagine só você ficar tentando ajudar todo mundo, preocupado com todo mundo. Não tem como, sabe? Então você tem que ser mais egoísta mesmo.
Ah, tá. Curso intensivo de alemão que consome o juízo e não aprende metade. Pois é. Eu até fiz um evento aí esses dias, que talvez algumas pessoas que estão aqui ao vivo agora participaram desse evento, e eu falo justamente algumas coisas assim, né? E tem depoimentos também de pessoas que fizeram curso tradicional, consome o juízo, muita gramática, aí vai acumulando lacunas, e só o Deus nos acuda, Ave Maria. Ah, aproveitar para dar um recado para vocês. Algumas pessoas pediram para a gente se poderia parcelar nosso treinamento em mais vezes. Hoje você consegue parcelar o nosso curso, né, em 6 vezes, tá? Então, se você tiver interesse, digita quero que eu te mando informações sobre o treinamento e a possibilidade de você parcelar em 6 vezes. Porque a gente estava parcelando antes em 4 vezes. A gente aumentou para 6 porque algumas pessoas pediram. Ô, Ravile, o valor da parcela não teria como ser menor não e tudo mais. A gente fez isso. Mas continuando aqui, ó. Parte 4. Fazendo um paralelo com o livro, né? Fernanda. Pois é, preciso trabalhar isso em mim, focar em mim. Exatamente, foque em você. Foque em você. Você. E não fique com a consciência pesada de que você está sendo egoísta. É um egoísmo positivo. O egoísmo negativo é quando você prejudica alguém. Agora, se você não está prejudicando ninguém, você não pode pensar em você, não é? Na sua vida? Quando você... Olha só que interessante. Quando você diz não, aprende a dizer não para os outros, você está dizendo não para si mesma. Ô Lilian, bora sábado fazer tal coisa de tarde, não sei o quê. Supondo que Lilian já tinha um negócio para fazer à tarde para ela, para a vida dela, para o bem-estar dela. Aí ela diz sim, porque ela não quer contrariar a amiga, e vai fazer uma atividade que ela nem queria tanto assim, mas vai por causa da amiga. Tá errado. É não, amiga, não posso. Porque a Lilian já tem um compromisso com ela mesma. Ela vai fazer um negócio que ela gosta de fazer e ela vai se sentir plena ali. Então, saber dizer não para os outros é dizer sim para a gente. Mas ler aqui, Fernanda não, Lilian, deixei de trabalhar para trabalhar na Alemanha, com a condição de deixar de trabalhar para passar na prova B2 em menos de um ano, do zero. Eu acho que você vai passar. Só que é aquela correria danada, né? Tenho tempo não, alemão, passar no B1 em agosto, tenho 2 meses. Pois é, tem que correr atrás do prejuízo aí, já que você vai precisar desse certificado, né? Quarta parte do livro, que a gente vai fazer um paralelo com o alemão. Vamos lá. Olha só que esse livro é muito interessante, né? Para quem chegou agora, o livro é A Coragem de Não Agradar. Quem já leu esse livro? A Coragem de Não Agradar. Eu li esse livro, hoje reli algumas partes do livro aqui em alemão, que em alemão o título dele é Du musst nicht von allen gemocht werden. É o título do livro em alemão. Um livro de 2018, A Coragem de Não Agradar. E eu estou pegando conceitos do livro e trazendo aqui para o nosso aprendizado de alemão, porque achei muito massa. Um conceito número 4 aqui. A gente vem do mesmo lugar e todo mundo vai bater as botas em algum momento. E será esquecido na história. E por isso a gente não deve se levar tanto a sério. Vai pra rua viver. Vai viver. Vai viver e vai ser feliz. Eu achei muito interessante porque uma pessoa me procurou, ela mora aqui na Alemanha, ela me procurou e falou o seguinte: ô Ravile, eu tô querendo aulas de conversação. Eu falei, você mora onde e tal? Pelo seu número você mora na Alemanha, né? Eu moro na Alemanha. Eu falei, você tá com lacunas enfim, de cursos que você eventualmente fez e tal, como é que tá a sua segurança na fala? Ela, pois é, não, tô com bastante lacunas, tô com muita insegurança na fala e eu quero fazer aula de conversação. Eu fiz alguns testes com ela ali, algumas perguntas e tal, e vi que ela tinha muita lacuna de gramática, tinha muita lacuna de pronúncia, tinha muita lacuna que ela conseguiria, através de um método focado nisso, solucionar a parte de pronúncia, solucionar a parte do esquecimento, que está esquecendo as palavras e frases na hora de falar. Dá para resolver isso tudo logo no começo do aprendizado, né? Só que ela não resolveu isso porque a metodologia que ela aplicou, o que ela teve acesso, não é voltada para isso. E eu cheguei para ela e falei o seguinte: você não mora na Alemanha? Por que você acha que você tem que fazer aula de conversação? Para que você vai gastar dinheiro com aula de conversação, sendo que você mora num país onde você tem dezenas de possibilidades de fazer isso de graça com nativos? E fui batendo um papo com ela assim,
E foi caindo a ficha, e depois de uns 10, 15 minutos de papo, ela falou assim, caralho, só agora que caiu a ficha. Eu moro num país com dezenas de possibilidades de eu me comunicar em alemão, só que eu tô me isolando. Eu tô me isolando justamente porque eu quero evitar o cansaço de falar alemão, quero evitar o julgamento de falar alemão e alguém achar que eu sou burra. Então eu tô me isolando e tô querendo pagar a aula particular, sendo que eu moro no país com milhões de nativos que falam alemão. Eu sei que você pode falar assim agora, Ravile, mas fazer amizade aqui não é fácil. É mais difícil que no Brasil. Mas não é impossível. Você já tentou? Com as técnicas que eu vou te passar agora, eu vou te passar umas técnicas. Primeira coisa, seja mais receptivo em relação ao seu olhar, em relação ao sorriso. Eu já percebi também que em mim, muitas vezes eu estava às vezes fechado, às vezes também com receio de algum olhar preconceituoso, por causa da cor da minha pele ou qualquer coisa nesse sentido, por muitas vezes eu me via também fechado. E nessa época eu estava namorando com uma alemã, ela falou assim, velho, fique mais de boa assim, com o rosto mais tranquilo, dê mais... Alguém olhar para você, seja mais simpático ali, que o alemão não morde não, ele é mais tímido, mas ele é simpático também e tal. Não deu outra. Quando eu comecei a estar mais leve e mais aberto a uma possibilidade de sorriso, de troca de olhares, tem muito alemão que puxa papo. Tem umas senhoras que puxam papo, aí pergunta, eu vou comprar feijão aqui numa loja de produtos, como é que fala? Produtos, esqueci agora. Mas feijão não vende no supermercado normal, não, feijão que eu quero, tem que ir numa loja de produtos naturais. E aí toda vez que eu vou lá, eu compro uns 20 quilos de... Eu acabo com os feijões que estão lá, né, com os quilos que estão lá, com estoque deles. E aí toda vez que eu vou pagar, eles dão risada, né? Ah, brasileiro, né, e tal, a gente bate um papinho, não sei o quê, daqui a pouco chega uma pessoa na fila, ah, você come esse tanto de feijão assim, por quê? Eu falo, porque no Brasil é muito comum, não sei o quê e tal. E você acaba fazendo amizade ali, a pessoa às vezes mora perto de você, ou é sua vizinha. Uma outra forma de fazer amizade, na academia às vezes eu faço amizade. Principalmente com esse olhar mais aberto, mais tranquilo. Às vezes você passa, troca olhar com a pessoa, pede para revezar, aí puxa um papinho ali, não sei o quê. Se não for na academia, num esporte coletivo. Você vai fazer um esporte coletivo, você puxa papo com a pessoa. Agora no verão, o que tem de atividade coletiva, de andar... Aqui eu moro em frente a uma avenida. Aí uma vez por mês, no verão, passa um monte de gente andando de patins. Passa um monte de gente andando de bicicleta. Tem um monte de esporte aí coletivo que você entra, você faz amizade com um monte de gente, né? E tem muitos alemães que, claro que eles são mais fechados no início, mas você vai fazendo amizade e vai indo. Aí quando você chama para sair, muitos gostam, muitos vão. E o massa é que você marca com eles, ó, vamos marcar daqui a 15 dias, sexta-feira, 8 horas da noite. Tá marcado, acabou. Não tem que ficar aquele cansaço no Brasil de ter que ficar reconfirmando o negócio que já está confirmado, né? Então, você tem várias possibilidades de fazer amizade, você está se isolando, querendo pagar para fazer aula particular de conversação sem necessidade, entende? Então, a parte 4 do livro aqui, que fala disso, né, que a gente veio do mesmo lugar no sentido assim, existe uma origem para a vida, existe uma origem de tudo. E aí rolou a evolução, né, milhares, bilhares de anos aí, a gente surgiu a espécie humana e etc. E todo mundo vai morrer do mesmo jeito e a gente está preocupado com um monte de coisinha que é completamente irrelevante, né, se fechando, com medos e etc., se isolando. Mas não precisa pagar, você que mora em país de língua alemã, não vai pagar aula de conversação não precisa, vai fazer amizade e conversar de graça. Melhor coisa que você faz. Mostrar a capa aqui do livro? Só um minuto. Cadê o aplicativo aqui? Deixa eu carregar aqui. Então, passo número 5. Ó, vou olhar a capa do livro, vou mostrar a capa do livro para vocês aqui, peraí. Du musst nicht von... Aqui. Ah, tá muito pequeno. Mas se bem que eu tô mostrando em alemão, né? Olha, du musst nicht von allen gemocht werden. Essa capa aí, ó. É um best-seller, né?
Aí tem os nomes dos autores em cima aí. Tem em português também, né? O título em português eu já falei pra vocês, né? Como é que é? É A Coragem de Não Agradar. Du musst nicht von allen gemocht werden. Você não tem... Ó, interessante, né? Porque é uma frase no passado com verbo modal. Du musst nicht von allen gemocht werden. Você não tem que ser gostado por todos, na tradução mais literal, né? Você não tem que ser gostado por todos. Parte 5 do livro. O passado não determina o futuro. O que é isso? Insucesso anterior não vai determinar insucesso futuro. Vou explicar. Não é porque você... Isso está acontecendo muito, porque como eu estou com as matrículas do meu curso abertas, inclusive está encerrando já, viu? Aproveita. Como eu estou com as matrículas abertas, as pessoas me procuram e eu percebo que muitas já estão traumatizadas com cursos online e com outros professores, traumatizadas em relação a uma atenção, por exemplo. Falam que compraram um curso, depois se sentiram isoladas, não teve uma atenção devida do professor, ou contratou achando que era um professor, na hora de fazer as aulas era um outro professor, e etc. E eu tenho recebido muitas perguntas assim. Tanto é que hoje eu até postei uns 3 depoimentos de propósito, depoimentos de alunos do nosso treinamento, elogiando o quanto eu sou disponível, que eu tiro as dúvidas rápido e tudo mais. Eu postei de propósito. Por quê? Porque algumas pessoas ficam nesse receio. Mas será que se eu entrar no curso do Ravile, eu vou ter a atenção necessária? Será que é ele mesmo que vai dar aula ou é um outro professor? Não, sou eu que dou aula. Sou eu que respondo as perguntas. E respondo, inclusive, até no meu WhatsApp privado. Eu respondo. Olha o nível de loucura que eu tenho, né? Mas eu sou viciado pelo meu trabalho e isso acaba também... Aí mistura vida privada com trabalho, viro amigo dos alunos, aquela coisa toda. Mas quando você tem um aspecto negativo que ocorreu na sua vida, não quer dizer que a sua próxima experiência será igual. Entende? Então, se você falou uma frase em alemão com o médico e não deu certo, aí você fica com receio, não vou mais no médico quando eu tiver aquele problema, porque quando eu fui, eu tive o problema. Cara, só é você treinar, praticar, e na próxima vez que você for, você vai estar preparado ou preparada. Não vou fazer um curso online de novo, não, porque o que eu comprei não era o professor que eu achava que era, não me deu a atenção que deveria, e não sei o quê. Cara, não quer dizer que todo curso online seja a mesma coisa, não. Aí eu comprei um curso online, e eles focam muito em gramática, igual o curso tradicional da escola. Não mudou em nada, não é todo curso que é da mesma forma. Entende? Então, o passado não determina o futuro. É muito importante você saber onde você quer chegar, e se você teve experiências negativas, o que você pode fazer para encontrar aquilo que você está procurando? E aí você pergunta, vai atrás e etc. Que é o que está acontecendo agora. Pelo menos algumas pessoas, elas me dão a oportunidade de responder, né? Ravile, como é que é esse treinamento? Tem isso? Tem. E é isso aqui? Tem também. Isso aqui? Também tem. Aí elas me dão essa oportunidade, eu consigo pelo menos esclarecer. Só que o problema são as pessoas que precisam melhorar o alemão e elas partem do pressuposto que o meu treinamento é igual a outros treinamentos. Não é diferente. É diferente de outros treinamentos, beleza? Mas é isso, quem tiver interesse, só digitar quero, que eu mando para você mais informações. E o livro, então, hoje a gente trabalhou o livro A Coragem de Não Agradar, e eu fiz uma relação entre conceitos desse livro com o aprendizado de alemão. E aí, só revisando agora de novo, né? A parte 1 foi: o teu passado não tem que determinar todo o resto da tua vida, então não é porque você teve traumas passados que, claro, influenciaram tua vida, teu comportamento, mas não deixe isso determinar todo o resto da sua vida. Você pode escolher mudar, mesmo que seja difícil, mas você pode gradativamente ali falar, cara, não quero viver assim, não quero ter esse tipo de comportamento, pensamento, eu vou mudar, acabou. Mesmo que seja difícil, mas fala assim, não aceito. Eu não aceito pensar assim, eu não aceito me comportar assim, o que é que eu vou fazer então para mudar? E não aceita, não acredite na sua mente, porque a mente mente. Parte 2. Culpar as próprias falhas pode ser uma estratégia para se proteger de decepções. É a pessoa, revisando aqui o que a gente viu, né? Que ela, cara, sabe de um... Eu sou uma pessoa desajeitada, porque minha mãe falava isso, meu pai também, então eu não levo jeito com o negócio de idioma. E aí ela já justifica que não leva jeito, por isso ela não tenta.
Ah, eu não levo jeito, é por isso que eu não vou tentar. Mas, na verdade, ela não está tentando com medo do julgamento. Só que bota a desculpa numa falha que ela tem, que ela acredita ter, né? Que a família colocou na cabeça dela, que a mãe colocou na cabeça dela. O problema é perceber que o comportamento é um comportamento. O problema é perceber que o comportamento é um comportamento ruim. O problema é identificar, a pessoa sacar que aquele comportamento é negativo. Tem que ter um nível de consciência, né? Tem que se ligar. Parte 3. Ninguém deveria ajustar sua vida para atender as expectativas e o reconhecimento dos outros. Então, taco foda-se. Como eu falei para vocês, foda-se para mim nem é xingamento mais. Foda-se é libertação. Taco foda-se e vai progredir, vai desenvolver seu alemão independentemente dos outros, de quem tá achando, deixando de achar. Sua vida só acontece uma vez. Parte 4. A gente vem do mesmo lugar e todo mundo vai morrer. A gente não deve se levar tanto a sério. Porque, inclusive, nesse livro que eu li, nesse livro que eu falei para vocês, tem uma parada muito interessante, você não tem ideia, gente. Tem uma parada muito massa. Tem frases que as pessoas falam que, com base naquelas frases, você já consegue perceber um pouquinho de como a pessoa enxerga o mundo, como é que ela pensa. Né? Então, quando a pessoa ela fica se colocando muito como vítima, né? Todo mundo tem inveja de mim, todo mundo vive me julgando. A chance dessa pessoa ser narcisista é gigantesca. De ela realmente querer achar que tá todo mundo conspirando contra ela, olhando para ela, analisando cada passo dela. Quando, na verdade, 99% tá nem aí, quase ninguém tá nem aí. Aliás, quase todo mundo tá nem aí. Ninguém tá nem aí pra você. Mas a gente tem essa coisa, né? Estão me olhando. Faz o teste pra você ver. Às vezes você tá na academia, você entra na academia ali, onde tem um monte de esteira, você começa a andar, quem é muito tímido ou tímida e acha que o mundo tá olhando, começa a andar até sem jeito, porque acha que tem um jeito certo de andar. Aí vai andando ali, aí vai pra bicicleta que tá lá na frente, atrás tá todo mundo. Tem a bicicleta lá, só ela que tá vazia. Merda, tem aquela bicicleta lá, tá todo mundo me olhando. Quando a pessoa faz o teste e vai olhar, quase ninguém tá olhando. Tá olhando uma pessoa, mas olhou só rapidinho assim, já virou a cara, já tá pensando em outra coisa. Então, taca-se, foda-se. Desculpa o palavreado, mas tem que falar assim num português muito claro. Esquece dos outros, vai viver tua vida, vai melhorar teu alemão. Acabou. E quando você cria uma coisa assim, né, essa energia interna do tipo assim, sou eu e meu crescimento e minha vida, e o meu crescimento vai me dar um salário melhor, vai me dar mais possibilidades, vai me dar mais autonomia, mais autoconfiança, foca nisso e vai, velho. Se tá o tempo todo com medo de falar alemão, seja egoísta. Tá com foda-se, sai falando alemão com todo mundo e erra mesmo e depois você conserta. Por quê? Porque seja egoísta e fale seu alemão. Muito alemão é egoísta, só que o egoísmo positivo. Por quê? O que eu vejo de alemão casado com brasileira, o cara aprende português com a brasileira e a brasileira fica dependente do cara. Tem um monte assim, um monte. E o cara tá sendo egoísta. Pode ser um egoísmo negativo, mas às vezes o cara tá sendo egoísta positivo. Ele vê que a esposa dele não tá nem aí para aprender alemão, vive colocando desculpa. Ele tá bom, deixa eu melhorar meu português aqui, que aí quando eu estiver no Brasil lá, eu vou curtir mais. Vou trocar ideia com os pais dela, vou conhecer os irmãos, os primos e todo mundo. E o cara tá aprendendo nova habilidade de graça com a esposa no país dele, no maior conforto. Enquanto a esposa tá fugindo do alemão igual a diabo foge da cruz e o tempo todo sendo dependente do marido para resolver tudo, para pagar tudo. E se soubesse alemão, já estaria trabalhando, sendo independente e assim por diante. Percebe? Então, tá com foda-se, todo mundo veio do mesmo lugar, todo mundo vai morrer, vai focar em você, vai desenvolver seu alemão. 5, para finalizar, que eu já falei que é o passado não determina o futuro. Se você teve alguma experiência negativa ali, de insucesso num outro curso, numa outra coisa, não quer dizer que você vai ter no novo curso que você vai entrar, beleza? Então, gente, boa noite para vocês, bom descanso, sucesso, e espero que vocês coloquem em prática um pouco desse encorajamento que eu quis trazer para vocês aqui através desse livro, beleza? Deixa eu ler aqui, a Nabi, verdade, o ego é algo muito foda
de perceber? Talvez você queria falar assim. Algodres. Enquanto a esposa... Exato. Enquanto a esposa está passando aperto na Alemanha. E vocês talvez não recebam muitas mensagens assim. Vocês talvez não conheçam muitas pessoas assim. Mas pelo fato de dar aula e estar o tempo todo em contato com muitas pessoas, é muita gente. É muita gente com a mesma situação. Muita gente. Então, claro que as histórias mudam um pouquinho, muda o nome da pessoa, muda a idade, muda o nome do filho, mas elas se repetem. O padrão da história se repete. Beleza? Sehr gerne. Bis morgen. Genau, bis morgen 8 Uhr. Beijo, gente. Até amanhã às 8 horas.